Sejam todos muito bem-vindos, os que já vêm, os que estão vindo pela primeira vez. E, por mais clichê que isso pareça, eu quero começar a palestra de hoje agradecendo, expressando a minha gratidão para a Marisa e para o KSSF pelo convite, por estar sempre de portas abertas para poder trazer esses estudos para vocês, essas exposições que a gente prepara, como ela falou, com tanto amor e carinho. E dado que nós estamos em novembro, para nós que moramos aqui, ou para quem nasceu, para quem migrou, para quem está de passagem, novembro é o mês do Thanksgiving. Dia de ação de graças. Então é um mês que nós conseguimos parar um pouquinho para pensar e se reunir em família aqui nos Estados Unidos para ver com o que nós somos gratos. E exercitar um pouquinho da gratidão. Este sentimento tão nobre, tão elevado, como nós vamos ver, que propulsiona, que é um dos pilares do amor, e que com o amor também nós podemos exercitar a gratidão. O tema, então, mecanismos da gratidão. A palavra mecanismos, eu optei por colocar isso no tema porque nós vamos entender um pouco mais o que é gratidão, de fato. Como o sentimento, como que ela muda as nossas vidas, como que ela nos propulsiona para voos mais altos, para o nosso próprio crescimento espiritual. Como que a ingratidão ainda é uma das mazelas do orgulho, do egoísmo. Quais são esses ingredientes, então, para a gratidão e como que a gratidão nos afeta, não só espiritualmente, mas também biologicamente, nós vamos ver. Começando, então, com a etimologia da palavra, pesquisei um pouquinho, vi que gratia, de graça, ou gratus, que se traduz como estar grato, gratitude, algo agradável. Então, por extensão, esse reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou lhe é concedido. Então, o número 1 e o número 2 ali são qualidades, aliás, são definições que o próprio dicionário da língua portuguesa coloca como gratidão. Então, sentimento de lembrança e agradecimento por um bem recebido em relação ao autor, em relação àquela pessoa que fez o bem. Então, o sentimento é direcionado a quem fez o bem. E qualidade do que é grato. Então, a gente vê que a gratidão é uma qualidade. Olha que interessante. Então, já começa a criar um pouco mais de corpo essa questão da gratidão, tirando ela do meio muito subjetivo para um meio mais palpável, que a gente possa trabalhar. E entre os sentimentos nobres que caracterizam o ser psicológico maduro, a gratidão destaca-se como um dos mais relevantes. Quem falou isso foi a Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo. Nós aprendemos então que ela está dizendo que é um dos mais relevantes para um ser psicológico maduro, ou seja, a gratidão na sua essência, nós vamos ver que é não só um caminho para a nossa evolução, mas ela também é um ponto de chegada, onde nós queremos chegar tendo esse exercício da gratidão em nós. Em termos de crescimento espiritual, a gratidão ela tem um papel fundamental. Para quem não viu minhas palestras ainda, eu gosto de colocar as fontes na direita, canto superior em cima, com uma capinha do livrinho. E essa passagem, aliás, algumas passagens que eu vou trazer, é desse livro psicografado pelo Divaldo, da Joana de Ângeles, chamado Psicologia da Gratidão. Ela fala assim, em algum momento: agradecer o bem que se frui, assim como o mal que não aconteceu ainda, o bem que frui e o mal que não aconteceu ainda, e particularmente quando se suceda, ou seja, quando aquele mal de fato ocorre a nós, fazer o mesmo, tendo em vista que somente ocorre o que é necessário para o processo de crescimento espiritual, conforme programado pela lei de causa e efeito. Então, a gratidão é esse caminho, como eu falei, para esse crescimento espiritual. E aqui é interessante que ela fala não somente pelo bem que nos foi feito, mas pelo mal que ainda possa suceder, porque nós sabemos que as mazelas que nós passamos, esses desafios que nós temos aqui no planeta de provas e expiações, nos propulsionam para a nossa própria evolução individual, espiritual. E aí ela fala interessantemente do livre-arbítrio, tal do livre-arbítrio. A nossa oportunidade, que na verdade é uma bênção, se nós formos pensar que nós temos o livre-arbítrio, que é o quê? Essa capacidade de escolher, a capacidade de agir conforme nós queremos e conforme diz os nossos corações. E isso, a gratidão vai nos ajudar muito nessa parte do crescimento espiritual. E ela continua falando mais um pouco ainda nesse capítulo sobre como que muitas vezes as coisas que acontecem conosco, elas são resultados de encarnações anteriores, como nós já sabemos
na multidão de indivíduos que nós temos dentro de nós mesmos. Esses problemas que muitas vezes ocorrem são frutos do quê? Do nosso livre-arbítrio, do quê? De escolhas que nós tivemos em encarnações passadas, longínquas ou não. Então esse livre-arbítrio sempre pautando a nossa evolução, o nosso crescimento, balizado pelo quê? Pela lei do que ela fala ali, de causa e efeito. Ação e a reação. Ela continua dizendo assim, ó, ninguém nasce grato, nem consegue a gratidão de um salto. Claro, a natureza não dá saltos. A nossa evolução, o nosso crescimento não existem saltos, existem progressos graduais. Aprendizados, como você na escola, você não entra na 2ª série e vai para a 8ª e depois já está com um PhD. Não, você tem essa passagem até no ramo escolar, que é um reflexo, esse step by step. E ela fala que não consegue de um salto, ela fala, aprende-se gratidão mediante a sua prática, que deve ser iniciada na família, essa sociedade em miniatura na qual a afetividade manifesta-se com naturalidade. E nem sempre é assim. Essa naturalidade, a gente sabe que muitas vezes, primeiro que nós escolhemos a nossa família, e muitas vezes essa afetividade ela é custosa de acontecer, porque muitas vezes aqueles que estão mais próximos de nós são aqueles que a gente tem alguma coisa ainda a aprender, ainda a ensinar, ainda a resolver, ainda a ressarcir. Então, a gratidão, ela falou que começa então na família. E é o que? Uma sociedade miniatura. É claro, a nossa família, principalmente a família mais próxima, ela é o que? O microcosmo da sociedade. Como nós tratamos os nossos próximos, e os nossos próximos mais próximos são os nossos familiares. E ela continua dizendo assim, a gratidão pelos insucessos aparentes constitui o reconhecimento por entender-se que fazem parte da aprendizagem. Então ela já começa a colocar aqui a gratidão por uma coisa que às vezes a gente não pensa. A gente sempre pensa na gratidão, ou não sempre, mas na maioria das vezes a gente pensa na gratidão como uma coisa boa aconteceu para mim e vou ser grato. Mas e as coisas que não são tão boas? E uma doença, às vezes, uma barreira que a gente tem na vida profissional, pessoal. Teremos que ser gratos com isso também? Ela fala aqui o quê? Sim, por quê? Porque eles fazem parte da aprendizagem, para a nossa caminhada evolutiva. E ela também fala que quem não tropeça jamais avança, porque todo caminho apresenta dificuldades e isso só acontece quem se encontra de pé marchando adiante. Começa em nós, ainda desse livro maravilhoso sobre gratidão. Ela fala o seguinte, a paz de fora inicia-se no cerne dentro de cada ser. Não é para a gente ficar esperando que o externo venha até nós. Isso tem que nascer de nós. Tem que partir de nós. E a gratidão é a mesma coisa. Ao invés do anseio de recebê-la, tornar-se-lhe o doador espontâneo e curar-se de todas as mazelas, ensejando harmonia generalizada. Nós somos um dínamo de energias. A gente já viu aqui em outras palestras que já apresentamos como pensamento cria, constrói, modula, modifica. Então, nós, como exercitando a gratidão, que tem que vir de dentro para fora, não de fora para dentro, assim como a paz, nós conseguimos contribuir, como ela fala ali, harmonia generalizada. Conseguimos contribuir para a nossa sociedade, para aqueles que estão em volta da gente, seja no microcosmo familiar ou até mesmo na sociedade como um todo. Já dizia o Mahatma Gandhi, seja a mudança que você quer ver no mundo, que é muito linda essa frase. E ela fala assim, a vida sem gratidão é estéril e vazia de significado existencial. Estéril e vazia de significado existencial. Nós precisamos da gratidão, que é um dos pilares do amor. E a humildade, então? Como que a gente consegue ser grato? Quais são esses ingredientes? A humildade é um deles. Uma das razões fundamentais, ela fala, para que a gratidão se expresse é o estímulo propiciado pela humildade que faz se compreenda quanto se recebe, desde o ar que se respira gratuitamente aos nobres fenômenos automáticos do organismo, preservadores da existência. Quantas vezes a gente para pensar em tudo aquilo que a gente pode ser grato? De fato. E coisas que às vezes que passam despercebidas. A nossa máquina biológica é uma perfeição perfeita para esse momento que nós estamos na nossa existência. Quantas vezes nós somos gratos
pelo ar que nós respiramos, como ela fala aqui, pelo nosso coração estar pulsando, pelos nossos órgãos estarem funcionando, pelo nosso cérebro estar funcionando, por tudo que nós temos. Quantas vezes nós somos gratos? É um exercício bem complicado, mas é um exercício muito importante. E ela fala da humildade como um desses ingredientes. Porque sem humildade é difícil ter gratidão, porque a humildade ela é justamente o oposto do quê? Do egoísmo, do orgulho. Então, para ser humilde, aliás, para se entender a gratidão, para ser grato de verdade, a humildade está na raiz. Para a gente entender justamente isso. E eu coloquei ali embaixo, humildade em reconhecer que não somos autossuficientes. Porque a Joana de Ângeles fala ainda sobre esse amadurecimento, como eu já mencionei, psicológico da gratidão, sendo um exemplo do amadurecimento psicológico. E nós não somos autossuficientes. Em reconhecer isso, nós passamos a exercitar a humildade, que vai dar vazão à gratidão, esse sentimento de gratidão. E tem um psicólogo que eu vou mostrar no próximo slide, chamado Martin Seligman, que ele é o fundador da Positive Psychology, e eu estava vendo uma entrevista dele um tempo atrás, ele falando sobre gratidão, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou que não existe uma autobiografia. E claro, ele não está usando a semântica, né? Porque se ele vai escrever uma história sobre a própria vida, é uma autobiografia. Mas ele falou assim, tudo é uma biografia, porque nós não somos autossuficientes. E ele disse que teve esse momento de iluminação, quando ele estava um dia escrevendo o próprio livro, ele viu assim como todas as pessoas que passaram na vida dele, que contribuíram e que ainda contribuem, e como é difícil falar de uma autobiografia, porque nós não somos autossuficientes. E isso é uma humildade muito linda de reconhecer todas essas pessoas que nos influenciam ou que nos influenciaram nas nossas vidas. Eu achei isso muito interessante, que ele falou justamente disso. E ali está ele na fotinho ali. Trazendo então um pouco mais essa questão psicológica da gratidão, vamos ver um pouco de alguns estudos da área da psicologia clínica, principalmente, que é a minha área. E tem dois psicólogos que eles trouxeram duas coisas interessantes. Um deles é a Brené Brown, que ela tem uma fala na Netflix bem interessante. Ela tem já uns 6 ou 7 livros, pelo menos. E ela estava pesquisando, ela pesquisou durante 12 anos, mais de 10 mil participantes. E uma das coisas que ela estava buscando era ver, justamente, porque ela tinha a teoria de que as pessoas que são felizes são gratas. E a pesquisa, uma delas era sobre felicidade. E ela estava vendo se as pessoas que são felizes são gratas. E ela foi vendo lá os dados, 12 anos acumulando os dados para fazer esse estudo. E ela viu que as pessoas que são felizes não necessariamente são gratas. Mas ela viu que as pessoas que são gratas são felizes. É o contrário. Olha que distinção interessante. As pessoas que são gratas tiveram índices mais altos de satisfação de vida, de felicidade, e não o contrário necessariamente. E o Martin Seligman, que eu comentei, que é o fundador da Positive Psychology, ele também fez vários estudos com relação a isso. E um dos estudos que ele fez, ele estava olhando sobre bondade, inteligência, pensamento positivo, recursos, o que são os fatores que as pessoas felizes, qual que é o fator mais forte correlacionado com a felicidade das pessoas que tiveram um score alto na questão de felicidade. Quais são esses fatores que elas têm? É recurso? Porque tem muito dinheiro? Eu sempre penso positivo? Eu sou grato? Não, a pessoa é muito inteligente, a pessoa é bem sucedida na vida, muita bondade. O que é? E o que ele achou? Gratidão. Foi de todos os fatores o que estava mais fortemente correlacionado com felicidade. Então, dois pesquisadores, dois nomes muito fortes, buscaram justamente isso. Eles estão achando as mesmas coisas, e mais e mais e mais nós vemos por aí afora como que existem estudos olhando sobre gratidão e vendo esses impactos, principalmente na questão da felicidade, na questão de tentar ter uma vida mais bem sucedida do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico, não necessariamente só do ponto de vista material, mas dessas outras questões. Então é interessante que nós estamos vendo primeiro com a Joana de Ângeles a questão do espiritismo, como que a gratidão nos propulsiona para o crescimento espiritual, um sinal de amadurecimento. Nós estamos vendo também o que? Na psicologia clínica.
E aí eu trouxe mais estudos aqui para vocês, mas esses tratando um pouco também da neurociência com a psicologia clínica. Então, um dos estudos foi feito em 2011, aliás, publicado em 2011, eles investigaram japoneses e trabalhadores de diversas áreas no Japão, e no Japão a gente sabe que se trabalha muito, né? Normal trabalhar das 8 às 8, então uma cultura assim, muito focada no trabalho em si, e eles foram ver com esses trabalhadores japoneses quais fatores conseguiriam ajudá-los a se proteger contra a depressão, que a gente chama de buffer. Quais que são esses fatores que teriam como se fosse que protegessem eles contra a depressão, que é o que eu falei, que chama de buffer. E eles viram que exercício de gratidão, simplesmente fazer uma lista de coisas e pessoas que eles eram gratos, os participantes nesse grupo tiveram scores de depressão menores durante a sua vida. Olha que interessante, eles pegaram, foi um estudo longitudinal, foi feito ao longo de décadas, publicado em 2021, perdão, falei 2011, 2021, e eles viram justamente isso, que fazendo uma listinha ajudou a proteger contra as questões da depressão. Então, exercitando esse sentimento da gratidão, eles ficaram mais protegidos contra sintomas da própria depressão. Num outro estudo, isso foi feito pelo Wong em 2018, eles viram que as pessoas, eles fizeram o seguinte, eles pediram para as pessoas escreverem cartas de gratidão, e eles começaram a acompanhar o cérebro dessas pessoas ao longo de 3, 4 meses. E eles foram vendo que as pessoas que estavam no grupo exercitando a gratidão, escrevendo, que eles falavam cartas de gratidão a outras pessoas, o fMRI, que é uma aparelhagem que vê justamente a questão da ativação cerebral através de onde que está passando sangue ou não, vascularização, eles viram que a parte do medial prefrontal cortex, que é essa parte logo aqui acima da testa, aqui, que ela é relacionada com aprendizagem, com decisão, com memória, inclusive a última parte, só um parênteses, a última parte do cérebro a se desenvolver, que ele vai de baixo para cima, de trás para frente, e eles viram na máquina, no fMRI, não foi que eles acharam, eles viram que as pessoas que estavam exercitando a gratidão tiveram um ativamento maior dessa região, que é tão importante para a gente. Então, afetando partes emocionais, partes cognitivas, essa região, foram influenciadas através do que? Do exercício da gratidão. E, paralelamente, em 2003, esse foi um estudo mais antigo, esses dois pesquisadores, eles pediram para os participantes, durante 10 semanas, eles tiveram 3 grupos, tá? Durante 10 semanas, eles pediram para um grupo dos participantes escreverem cartas do que eles eram gratos. Outros, durante a semana, então, no final da semana, escreve alguma coisa que você foi grato durante essa semana. O grupo, vamos chamar de A. O grupo B foi assim, escreva ao final da semana alguma coisa que te afetou. Pode ser positivo, pode ser negativo, não importa. Alguma coisa que te afetou. E o terceiro grupo não faz nada. E eles começaram a medir essas pessoas depois, e eles viram que meses depois, que acabou com 10 semanas o estudo, mas meses depois eles viram que o primeiro grupo, o grupo A, que escreveu sobre gratidão, que uma coisa que eles eram gratos toda semana, durante aquela semana, eles viram que esse grupo mostrou mais otimismo, exercitou mais, fez mais exercício, então foi bom até para a parte fisiológica, biológica, tiveram menos visitas ao médico durante alguns anos que eles seguiram esses participantes depois, comparado aos outros 2 grupos. Olha que interessante, menos visitas ao médico, olha quantas coisas positivas já a gente está vendo e resultados simplesmente pelo exercício da gratidão, porque como a Joana falou, não vem de um salto, a gente não vem simples e ignorante e de repente é extremamente grato, amoroso com tudo e com todos. Isso é um exercício, isso é uma prática que tem que ser feita. Continuando ainda nessa questão da neurociência, a gente não precisa nem pesquisar em estudos científicos do ramo da psicologia clínica. O próprio livro da Joana, ela comenta sobre essa parte da neurociência, da gratidão, e ela fala o seguinte: hábito de ser grato pela sua repetição equilibra as descargas de adrenalina e noradrenalina, ao tempo em que o cortisol mantém o controle dessas substâncias químicas, cortisol, o hormônio do estresse, neutralizando os excessos que poderiam ocorrer, produzindo em consequência alterações glicêmicas do ritmo cardíaco. Então, assim, de novo, olha o impacto que tem o hábito de ser grato. E outra, o hábito
nasce de repetição, de consistência, de persistência. Então, o hábito de ser grato traz toda essa questão neurológica dos neurotransmissores que ela mesma fala aqui, que a ciência também já mostra que é condizente e é congruente essa informação, mostra justamente isso, todos esses impactos que tem. E estudos inúmeros comentam sobre simplesmente o exercício da gratidão. Tem melhorias no colesterol, melhoria da qualidade do sono, melhoria na autoestima, melhoria, regulamento da pressão arterial, diminuição de depressão, ansiedade, estresse, tudo isso com uma coisa, que é o exercício da gratidão, desse sentimento tão puro, tão nobre, tão bom, que nós temos que trabalhar conscientemente sempre. E uma das coisas que a gente pode ser grato, eu acredito que todos aqui podem relacionar com isso, é a vida. A nossa vida. E do ponto mais básico de todos, a nossa vida, de estarmos aqui. De estarmos encarnados nesse planeta de provas e expiações no momento que nós estamos perfeitamente onde nós tínhamos que estar para a nossa evolução. Isso por si só já é uma coisa que a gente pode ser grato. Porque imagina-se quão difícil é estar às vezes numa colônia espiritual e aí ter que vir voltar aqui. A passar fome, passar dor, passar decepção. Tá nessa prisão carnal que a gente está. Mas nós fomos corajosos, nós aceitamos o desafio, nós estamos aqui, nós temos que ser gratos pela essa oportunidade. Oportunidade. Agradecer a Deus Sempre. Tudo. Tudo. Muitas vezes só conseguimos apreciar a vida após situações muito sérias. Eu coloquei isso aqui porque, pensando sobre a gratidão, muitas vezes ela nasce depois do quê? De uma doença que a pessoa supera, de um trauma, de uma decepção, de alguma coisa que deu muito errado. E aí a gente passa a olhar e ver justamente como que a gente é grato por aquilo que a gente tem. E não precisa nem ir muito longe. É só ficar doente mesmo, que você fica de cama ou fica muito mal, que você fala, nossa, todo dia eu tenho saúde, eu consigo trabalhar, eu consigo estar com a minha família, eu consigo fazer tudo e eu não paro para pensar como que isso é uma bênção, como que isso é bom, ser grato por isso. Mas basta ficar com uma gripe bem forte que rapidinho a gente nota como que a cabeça fica lenta, como tudo fica ruim. E a gratidão é uma bênção de valor desconhecido. Desconhecido porque é muito difícil a gente mensurar de fato, apesar de todos os estudos, o impacto da gratidão. A gente sabe já todo, como eu já mostrei nos slides anteriores, todo o bem que ela traz, tudo aquilo que ela nos ajuda na nossa evolução, mas é muito difícil mensurar porque tem muitas coisas que a gente poderia ou até deveria ser gratos e nós não somos. Então é difícil mensurar dessa forma. E aí eu coloquei ali ainda assim, viver e experienciar a gratidão por tudo quanto lhe sucede, se tem a oportunidade de vivenciar. Isso foi também do livro da Joana de Anjos, Psicologia da Gratidão. E como eu falei, a gratidão, ela nada mais é do que esse gesto de amor. Cristo nos falou, amai-vos uns aos outros. Com o amor, com essa troca de amor, os espíritos se ajudam. E eles falam que se cria então com essa ajuda, com esse gesto de amor para uma outra pessoa, para um outro espírito, cria-se esse laço. E desse laço tem-se a gratidão. É só cada um aqui pensar alguma vez que alguém fez algo de bom para vocês, como que vocês são, como que não nasce esse sentimento de gratidão para aquela pessoa. E fazer algo bem para alguém é um gesto de amor. E aí nós estamos exercitando então o amor. E não existe pessoa alguma que seja impermeável ao amor. Nós já vimos quantos livros desses, do André Luiz principalmente, de qualquer outro, da Ivone, nós vamos ver quantos espíritos que são às vezes endurecidos, embrutecidos através de séculos, milênios, no ódio, na vingança, com o amor vai lá e faz o quê? Dissolve aquelas barreiras. Transpassa essas dificuldades que eles apresentam. Então, exercitando o amor, nós aprendemos também a gratidão e nós vemos que ninguém é impermeável a um gesto de amor, a um gesto de bondade, a uma gratidão sincera. Porque lembrem-se desses laços que se formam quando nós temos um gesto de amor para outrem.
E a gratidão, então, às provas, né? Dificuldades que nós passamos, temos que ser gratos a elas também. A Joana fala o seguinte: as provas rudes, ouve-me bem, são quase sempre sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito quando aceitas com o pensamento em Deus. Isso aqui está no livro, mas quem falou foi Santo Agostinho. Olha que legal. As provas rudes são sempre um indício de um fim de um sofrimento e do aperfeiçoamento do espírito. Claro, as provas que nós passamos, e muitas delas são muito difíceis, eles comentou como provas rudes, elas são o quê? Essa purificação que nós estamos almejando e nós estamos conseguindo de encarnação por encarnação, e nós marchando em frente passamos por essas provas, por essas barreiras, e ele fala que é um indício de um fim de um sofrimento e um aperfeiçoamento. Imaginem como se fosse, de novo, o exemplo da escola. Você tem que aprender certos capítulos. E quando você vai aprender esses capítulos, tem um check. Vai ter capítulo que você não gosta. Mas tem que aprender igual para você poder o quê? Avançar para uma próxima série. De uma forma bem simplista, seria mais ou menos isso aí. E essa aceitação, que ele fala ali, quando aceitas com o pensamento em Deus, ela culmina com a gratidão. Porque quando nós aceitamos essa prova, quando nós pegamos essa prova e falamos assim: obrigado por essa prova, obrigado por estar me dando essa oportunidade de passar por isso que eu tenho que passar. Com o pensamento em Deus, quando nós fazemos isso, nós conseguimos ser verdadeiramente gratos. Quando nós temos justamente esse olhar de aceitação e não pedir para a prova ir embora, mas pedir os ombros mais fortes que nós temos, porque nada acontece ao acaso. O desafio à gratidão, ela coloca ainda, dá-se nos tempos difíceis, quando surgem as adversidades que são também parte do processo desafiador da evolução. Já não é muito fácil a gente estar sempre sendo grato por coisas boas, e para as coisas ruins, então, é muito mais difícil. Poderia ser pior. E ainda assim, a gente não consegue ser grato, e eles falam ali que é um processo desafiador da evolução. Então, essa gratidão que nós temos que ter pelas provas, por saber que nós estamos passando por aquilo, porque nós precisamos daquilo para o nosso aperfeiçoamento. E a gratidão, então, a quem? Que provas? Muitas vezes essas provas elas vêm em carne e osso para nós. Que seria o quê? Gratidão eu coloquei ali aos adversários. E no livro Ceifa de Luz tem 2 mensagens, aquele livro psicografado pelo Chico Xavier, tem 2 mensagens que eles falam justamente sobre essa questão. A primeira é a mensagem número 7, chamada Legendas do Literato Espírita, e ela fala o seguinte: valorizar os amigos, agradecendo-lhes o concurso, agradecendo estar ao nosso lado. No entanto, nunca desprezar os adversários ou subestimar-lhes o quê? A importância. Como nós já vimos, a importância por quê? Para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso desenvolvimento. Então a gente não pode subestimar a importância que um adversário às vezes vai ter na nossa vida e como que nós vamos crescer, evoluir com isso. E a outra mensagem é a mensagem 56, chamada Tema da Prece, que ela fala o seguinte: roga a Deus te abençoe, mas concilia-te cada manhã com todas as criaturas e com todas as coisas, agradecendo-lhes as dádivas ou lições que te ofertem. Claro, as coisas boas a gente vê como dádiva, e as coisas que não são tão boas, vemos como o quê? Como lições. E nós também, eles incentivam a nós sermos gratos por essas lições, por essas coisas, todos os dias que nós passamos, e todos os dias levarmos nosso pensamento a Deus e ser gratos justamente por esses desafios que nós temos. E a gratidão a Deus, então? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos o seguinte: eu peguei esse trecho de lá. Todas as noites, ao levarmos a Deus a nossa alma, devemos recordar em nosso íntimo os favores que Ele nos fez durante o dia e agradecer-lhe por isso, sobretudo no momento mesmo em que experimentarmos os efeitos da sua bondade e da sua proteção, é que devemos, por um impulso espontâneo, testemunhar-lhe a nossa gratidão. E esse espontâneo demora para vir, porque exige um esforço, exige um hábito, mas que ele, cada vez mais que a gente se habitua, ele vem de forma espontânea. Como qualquer outro hábito, ou qualquer outro, se a gente traduzir mais tecnicamente, comportamento. Dirigir. Quando você aprende a dirigir pela primeira vez, parece que
tudo é mais difícil, tem que estar focado em tudo. Depois vira quase que vira um automatismo. Então tem muitas coisas que nós podemos colocar, e a gratidão como exercício, ela se tornando parte da nossa vida, ela pode também se tornar de forma um pouco mais, entre aspas, automática. Claro que sempre tem que ter o intuito, sempre tem que ter a intenção por trás daquilo, mas ela se tornando de forma automática, o hábito de agradecer, o hábito de fazer esse processo do agradecimento. Senhor Yuri, em vez de ser toda noite, todo segundo, todo minuto da vida, agradecer a Deus. Se for toda noite só, já é um passo muito à frente, eu diria. É automação que você falou para virar automático, é justamente isso, você ter a fé, a resignação para agradecer todos os minutos, todos os segundos, qualquer coisa que aconteça na sua vida, a Deus. Sim. E eu, continuando aqui, ele fala assim: basta para isso que lhe dirijamos um pensamento. Dirijamos um pensamento, atribuindo-lhe o benefício, sem que haja necessidade de interrompermos o nosso trabalho. Porque a gente já viu que o pensamento cria, o pensamento modifica. O pensamento é uma força que a gente não tem nem noção. Então, basta que a gente dirija um pensamento de gratidão. Pode escrever, pode falar, mas basta um pensamento. No seu próprio íntimo, no seu próprio templo mental, você levar um pensamento de gratidão a Deus. E ele sugere aqui todas as noites. E quando não tem gratidão, então? Porque nós vimos bastante já o que são os benefícios da gratidão, como que ela nos ajuda, como que ela faz parte do nosso processo evolutivo, desse checklist que a gente tem que ter na nossa evolução, e a ausência dela, quais são os efeitos? E a ingratidão, quais são as mazelas que a ingratidão traz? A ausência da gratidão dá lugar a um tipo de cupim emocional. Isso está no livro da Joana, da Psicologia da Gratidão. Achei interessante essa analogia. Cupim emocional, que devora interiormente o ser, qual ocorre com aquele inseto de vida social que se nutre da planta viva ou morta, alimentando-se com voracidade enquanto a consome. Então, sem a gratidão, ela já falou, é um vazio existencial. E esse vazio, ele quase que praticamente vai sendo corroído por esse cupim emocional que ela utilizou-se ali. E nós podemos ver a gratidão também, essa questão da importância da gratidão, na Bíblia. Tem essa passagem sobre a cura dos 10 leprosos lá em Lucas, Jesus estava indo a Jerusalém, passando pelo meio de Samaria e da Galileia, e ele entrando numa certa aldeia, saíram 10 leprosos, que é o mal de Hansen, né? E os leprosos, eles eram mais excluídos. Eles saíram para Jesus falando: mestre, por favor, tenha misericórdia de nós, não sei o quê. E Jesus viu eles, curou-os e falou: vai lá e mostrem-se aos sacerdotes, né? Vai lá, vão até os sacerdotes lá e mostrem que vocês estão curados. E aí a Bíblia fala que eles foram lá e aconteceu que indo eles ficaram limpos. É interessante que a palavra limpos tem um sentido duplo aqui. Porque Jesus curou eles voltaram aos sacerdotes para mostrar que estavam limpos. E a limpeza aqui tanto era a questão de não ter mais a doença, mas a questão também de que na época, como os historiadores comentam, que o pessoal que tinha o mal de Hansen, a lepra, eles eram excluídos da sociedade não só pela questão infecciosa, mas também pela questão porque a lepra era visto como uma punição de Deus. Você foi impuro, você pecou, você tem que ser excluído, essa é a sua punição. Fica lá com os outros leprosos. Então eles eram excluídos, então as pessoas sofriam demais, não só fisicamente, mas imagina a dor emocional também de você ser excluído dessa forma. E Jesus curou eles e falou: vai lá e mostre aos sacerdotes, que eles eram muito importantes para a cultura da época, até como o Ayrton falou numa palestra aqui, a vigilância sanitária da época, basicamente os sacerdotes. Então eles foram lá e mostraram, e de repente voltou um deles para agradecer, caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, e deu a graça, falou: muito obrigado, foi grato, exercitou a gratidão de fato com Jesus. Jesus olhou e falou assim, e eles falam que era o samaritano que voltou. Jesus fala assim: não foram 10? Cadê os outros 9? Por que só um voltou? E eu consigo imaginar, na época, assim, óbvio que Jesus nunca falou isso com um tom de orgulho, mas um tom de quê? De quase que uma decepção, assim: pô, mas cadê os outros? Eu quero que todo mundo esteja bem, esteja evoluído, e só um voltou. Cadê os outros? E o que voltou ainda era o samaritano. Não era nem o da cultura da época ali que idolatrava Deus, que diziam fiéis às leis de Deus e tudo mais. Não, esqueceram, basicamente. E voltou um. E ele fala assim: cadê os outros 9?
E aí ele fala assim, vai, a tua fé te curou. Ele fala pro samaritano. E aí a gente fica pensando, né? Realmente, 10 foram curados e a vida deles mudou completamente. Você imagina você estar curado da lepra, de uma doença como essa, tão debilitante, tá reinserido na sociedade, porque eles foram limpos através desse milagre que Jesus fez. E ainda assim, só um voltou para agradecer. Eles pediram, Jesus concedeu e só um voltou para agradecer. E aí eu fiquei pensando, quantas vezes será que nós, ou nessa encarnação e outra, não fomos um dos 9? Quantas vezes será que nós já não tivemos numa posição de termos que exercitar nossa gratidão e nós deixamos passar? Ou trazendo até para um ponto mais subjetivo, quantas de 10, não utilizando como pessoa, mas de 10 problemas que nós já passamos, quantos deles nós depois voltamos para agradecer as coisas que nos foram dadas? Os próprios problemas e também as resoluções deles. Então essa mensagem é muito valiosa e ela cai muito bem para essa palestra da gratidão, justamente mostrando que já desde lá atrás e também para buscar essa autorreflexão de o que nós estamos fazendo. Será que nós estamos em algum momento sendo um desses 9? Ou já fomos? Provavelmente sim, mas será que estamos sendo? Vale essa autorreflexão. Então a ingratidão no Livro dos Espíritos, na pergunta 937, eles perguntam o seguinte: as decepções que se originam da ingratidão e da fragilidade dos laços de amizade não constituem também para o homem de coração uma fonte de amarguras? E eles falam o seguinte, eu cortei em 2 partes que a resposta é longa. Sim, mas deveis lastimar os ingratos e os amigos infiéis. Serão mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo. E o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis como ele mesmo foi. Claro, lei de ação e reação. Nós sabemos que a humildade é parte da gratidão, um ingrediente fundamental desse exercício da gratidão. Então o egoísmo ele é essa barreira que impede de termos uma visão mais humilde e estarmos gratos. E ele fala que deveis lastimar, porque eles vão estar mais infelizes que você. E claro, a gente já viu até os estudos atuais como que a gratidão influencia de uma forma muito positiva a questão da felicidade, da satisfação com a vida. E eles falam mais ainda assim, lembrai-vos de que o próprio Jesus foi injuriado e desprezado nesse mundo, tratado de velhaco e impostor, e não vos admireis que o mesmo aconteça convosco. Que o bem que houverdes feito seja vossa recompensa na terra, e não vos importeis com o que dizem os que receberam os vossos benefícios. Então são duas mensagens para levar para casa aqui, que é o quê? Lembrar que Jesus sofreu muito mais do que a gente sofre. Então, e ele foi tratado disso tudo, desprezado, enfim, todos os horrores que foram cometidos, e mesmo assim, perdoa-lhe, Pai, porque eles não sabem o que fazem. E a outra coisa é o quê? Que o bem que houverdes feito seja a vossa recompensa na terra, e não vos importeis com o que dizem os que receberam os vossos benefícios. Então é o quê? É fazer o bem sem olhar, é fazer o bem de fato, de coração, exercitando o amor, sem se preocupar com o que você vai receber em troca. Isso é passagem pela gratidão. Na mensagem 170, mais uma fonte aqui, Caminho, Verdade e Vida. Esse livro também é maravilhoso de mensagens. Eu não quis parafrasear a mensagem, eu resolvi colocar ela inteira aqui, para a gente ler juntos. 170, mensagem intitulada Domínio Espiritual. Ela fala o seguinte: ligado naturalmente às mais diversas forças, no dia do Calvário não se prendeu a nenhuma delas. Jesus atendia ao governo humano lealmente, mas Pilatos não atemoriza. Respeitava a lei de Moisés, entretanto Caifás não impressionava. Amava enternecidamente os discípulos, contudo as razões afetivas não lhe dominam o coração. Cultivava com admirável devotamento o seu trabalho de instruir e socorrer, curar e consolar. No entanto, a possibilidade de permanecer não lhe seduz o espírito. O ato de Judas não lhe arranca maldições. A ingratidão dos beneficiados não lhe provoca desespero. O pranto das mulheres de Jerusalém não lhe entibia o ânimo firme, o sarcasmo da multidão não lhe quebra o silêncio. A cruz não lhe altera a serenidade. Suspenso no madeiro roga desculpas para a ignorância do povo. E a nossa ingratidão? Como que a ausência da gratidão, que por consequência é uma ingratidão,
que nós vemos no Evangelho? O que fala sobre isso? Se registrássemos diariamente os benefícios de que somos objetos, sem os havermos pedido, quase sempre ficaríamos espantados de termos recebido tantos e tantos que se apagaram da nossa memória e nos sentiríamos humilhados com a nossa ingratidão. Bem forte essa mensagem. Que nós nos sentimos humilhados com tantas coisas que nós somos, que nós recebemos de bênção todos os dias, benefícios que nós somos objetos, como eles falam, e nós ainda assim não conseguimos exercitar a gratidão da forma que nós um dia vamos conseguir. No livro Pão Nosso, na mensagem 11, o bem incansável, eles falam o seguinte: o aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se desde o princípio da organização planetária. Claro, Cristo, como nosso governador planetário, ele exerce esse ministério do amor desde o princípio, e a gratidão sendo um dos pilares, então, que nós temos para o amor. E o quanto que nós temos que ter de gratidão, então, para o quem? Para o nosso Mestre, por Jesus, por tudo que Ele faz por nós, que nós nem temos consciência ou noção de tudo aquilo que nós recebemos dele. Relativamente aos nossos casos pessoais, muita vez terá o Mestre sentido o espinho da nossa ingratidão, inclusive hoje em dia, não necessariamente só o pessoal da época lá, identificando-nos o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. Todavia, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo que nos corrige, amando e tolera, edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. Então, mesmo com a nossa ingratidão, ainda nós temos essa oportunidade de crescimento. Aí nós contamos com o amor do Cristo, do nosso Mestre. E isso é uma coisa que nós temos que ser muito gratos. E a ingratidão dos outros, que também dói. Por mais que eles falam que na teoria é muito lindo a gente tentar não se preocupar, mas quando sofremos ingratidão, principalmente uma ingratidão aberta, é uma coisa que dói. O que o Evangelho fala disso aí? Vamos ver? Aquele que procura na terra a recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, contudo, levará em conta aquele que não a busca no mundo. Ou seja, nós não temos que ficar procurando recompensas aqui, ou ficar minando ingratidão dos outros, mas simplesmente aceitarmos e fazermos o bem e por fazer o bem, não procurando uma recompensa. E eles continuam falando: deveis ajudar sempre os fracos, embora saibais de antemão que aqueles que fizerdes bem não vos agradecerão por isso. Ficais certos de que se a pessoa a quem prestais um serviço esquece, e aí por consequência esquece e não exercita a gratidão por você que fez o bem para ela, Deus o levará mais em conta do que se o beneficiado vos houvesse pago com a sua gratidão. Olha que interessante. Então, se a gente faz um ato e a pessoa é ingrata com a gente, que eles falam que Deus vai levar mais em conta do que se a pessoa tivesse agradecido. Claro, por quê? Porque como seres imperfeitos, ainda estamos trabalhando essas questões do orgulho, essas questões do egoísmo e tudo mais. Nós queremos ser agradecidos quando a gente faz uma coisa para alguém. Mas ele fala aqui que não, porque Deus vai levar mais em conta. Por quê? Porque vai ser um sinal de mais evolução ainda. Quando nós conseguimos fazer o bem por fazer, em todos os momentos da nossa vida, pequeno ou grande, e não nos preocuparmos com o que vai vir de volta, com o que vai vir de retorno. E a vinha de luz fala o seguinte: Deus permite, está no Evangelho ainda, Deus permite que às vezes sejais pagos com a ingratidão para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Olha que interessante. Então a ingratidão vem como uma prova também, para a gente poder o quê? Fazer o quê? Exercitar esses nossos sentimentos mais nobres. E no Vinha de Luz, essa mensagem 31, chamada de ânimo forte, ela fala o seguinte: a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo, que é congruente com aquilo que nós já vimos no livro da Joana também. E ele fala o seguinte: onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos de ânimo forte para a frente, construindo o bem, ainda que defrontados pela ironia, pela frieza ou pela ingratidão, porque conforme a palavra iluminada do apóstolo dos gentios, Paulo, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Então, mesmo diante de ingratidão, avancemos em frente, cabeça erguida, de ânimo forte, porque são provas que nós vamos passar, sim, e são provas que nos elevam, como diamantes embrutecidos sendo lapidados para a eternidade. E quais são as ferramentas, então?
que nós temos para exercitar a gratidão? Eu trouxe algumas ideias para a gente poder pensar na nossa caixinha de ferramentas para exercitar justamente a gratidão. Porque a gente sabe quão importante agora é estar grato e ter esse hábito de ser grato. Um deles, fazer uma anotaçãozinha num journal, num diáriozinho sobre a gratidão. Toda noite, escrevendo algumas coisas boas que foram no seu dia. Passa a ser uma mensagem, pode ser uma frase, pode ser uma palavra, uma coisa do seu dia. Você abre lá, escreve, coloca do lado da cabeceira da cama, ou até mesmo abre o celular, coloca num note. Faz uma anotação no próprio celular mesmo e coloca lá. E todo dia fazer essa prática. Outra coisa, Grateful Contemplation, que eles falam aqui, que é o quê? É 5 a 10 minutos todos os dias sem distração, parar, e olha que difícil, sem distração no nosso dia a dia corrida, hein? Parar e começar a pensar, através do pensamento, exercitar essa gratidão, do que nós somos gratos, o que nós somos agradecidos. Durante alguns minutinhos parar, praticamente fazer seria uma prece até, de gratidão. Qual que mais a gente tem na ferramenta que a gente pode usar? Qual outra ferramenta? Give thanks, fazer um esforço consciente no seu dia a dia para agradecer, olha, para ver oportunidades de agradecimento para o seu companheiro, para o seu pai, para sua mãe, para os seus filhos, nesse microcosmo familiar, alguma coisa que você é grato porque eles fazem. Procurar essas oportunidades. Foco nessa palavra, procurar oportunidades, porque estamos rodeados delas. Procurar as oportunidades e agir nessas oportunidades de estar gratos. O que mais? Uma carta de gratidão. Escrever uma carta para alguém que você aprecia, ou que fez um bem para você, ou que te ajudou. E aqui está a parte mais interessante, não precisa mandar a carta. Pode mandar, se quiser. Até seria bom, mas não precisa. O ato de você estar escrevendo já vai estar exercitando a sua gratidão. Uma conversa. Você tem uma conversa um com o outro, pode ser com o seu parceiro, com um amigo, com quem seja, em que vocês vão trocar 3 coisas que vocês são gratos. Sentem e alternem. Eu sou grato por isso, por causa disso, 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 disso. Expande um pouquinho naquele item. Aí outra pessoa ouve e ela fala dela e você ouve aquela grata e ela explica, você fala uma e faz essa conversa sobre a gratidão. Olha que legal. Isso aí a gente também vai estar colocando para fora. Nós vamos estar exercitando esse músculo da gratidão. Mindfulness walk, para você dar uma caminhada olhando os seus arredores, a natureza, a planta, o ar, os animais, tudo que nós temos em volta de nós, que nós, nesse planeta Terra, que nos fornece de graça pra gente, e nós estamos aqui, beneficiando dele. Então dá uma caminhada, mas com o pensamento nisso, olhando essas coisas que nós podemos ser gratos. E, como eu gosto de fazer nas minhas palestras, eu gosto de trazer algo prático, apesar que o slide anterior já teve algumas dicas, eu vou ter uma que eu acho visualmente me agrada muito e eu vou sugerir para vocês tentarem fazer. Se não for uma das 6 que estavam anteriormente, pelo menos essa aqui para vocês tentarem fazer para exercitar a gratidão. Pegar um pote, um jarro, colocar um post-it, que já fica lá o bloquinho certinho, é fácil, você tem um potinho lá, deixa o post-it, pode ser na sua cozinha, no seu quarto, ou no seu banheiro, onde quer que seja, mas uma caneta e você vai pegar esse post-it todo dia, você vai chegar e vai escrever, e de novo, pode ser uma palavra, pode ser cachorro, meu cachorro, pode ser meu gato, pode ser qualquer coisa, você vai escrever nesse post-it, o que você é grato. Você vai tirar esse post-it, colocar, dobrar ele, colocar na jarra. Pode ser inclusive você, se quem tem esposa, pode fazer o parceiro e a parceira isso também, cada um faz um. Dobra, coloca na jarra, no começo do mês. No último dia do mês, você vai abrir a jarra e vocês vão sentar durante alguns minutos e vão ler tudo aquilo que está lá que vocês escreveram. Isso é legal e segue, faz de novo mês seguinte se gostar, mas minha recomendação é tentar pelo menos por um mês vocês fazerem isso e verem que legal que é o resultado, porque com esses potinhos, quando você vai abrir, você vai ler os post-its que eles estão dobrados, você muitas vezes não vai lembrar daquilo que você escreveu. Então é legal que o exercício ele funciona de 2 formas, ele te ajuda em 2 formas. Por você todo dia estar exercitando a gratidão, escrevendo algo que você é grato. E o 2 é o quê? Quando você revisa. Que você vai abrir, vai dividir com a pessoa, olha, fui grato esse dia aqui por
por aquela pessoa que me ajudou no trabalho, eu nem estava lembrando disso mais. E você vai duplamente, que a gente chama de double dipping, duplamente você vai estar exercitando a gratidão no momento que você escreve e no momento que você revisa, porque o pensamento tem força. Quando você lê e você conversa, você está de novo se sentindo grato, porque você vai estar abrindo aquele post-it e vai ver aquilo que você escreveu, que você foi grato. Então olha que legal. Então, e eu acho que visualmente fica bonito, os post-its todos dobradinhos, coloridos ali. Então esse é o exercício que eu recomendo para vocês. Se não, tenta pegar um dos outros 6 que estavam no slide anterior, para que todos nós possamos aí avançar para frente sempre nessa nossa caminhada da melhor forma possível, exercitando esse sentimento base do amor que é a gratidão. Muito obrigado.